Shalom, meus queridos amados, bom dia, mais uma super live Café com Palavra, iniciando agora nesta segunda-feira. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês mais uma manhã, mais uma segunda-feira. Quero agradecer a Deus por esse momento, quero agradecer a todos vocês que participam dessa live. Essas lives estão sendo um grande sucesso, pessoas estão pegando essas lives que é gravada depois, enviando para pessoas que Deus coloca no coração e está sendo muito edificada. E hoje nós temos aí um tema muito específico, vida de prosperidade, isso mesmo. Você hoje vai aprender mais um pouco sobre prosperidade, porque a prosperidade, querido, está disponível, mas muitos não vivem essa prosperidade na sua vida porque verdadeiramente ainda não conhecem o poder e a autoridade que Deus lhe concedeu. Então, essa manhã, na nossa super live Café com Palavra, vamos estar falando sobre vida de prosperidade. E nós temos um amigo, um grande homem de Deus, que vai estar comigo, um grande profeta, Derkian, vai estar comigo e com você, trazendo mais uma palavra, mais um tema, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada nesta segunda-feira. Então, convida teus familiares, ainda dá tempo, tá bom? Convida eles, chama eles para vir para cá, ouvir essa palavra, edificar. Não deixe eles de fora. Vai lá, convida eles, convida teus filhos, convida teu cônjuge, para vir participar bem juntinho aí com você. Isso mesmo. Shalom, meu irmão, bom dia. É uma honra ter você aqui. Eu venho lhe acompanhando os últimos dias, com certeza. Minha esposa estava olhando o momento seu ali com a sua família e a gente já criou expectativa em viver num momento desse também, viu? Meus parabéns, meu irmão, pela sua vida, pela sua família linda. Que Deus continue te abençoando ricamente. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Glória a Deus, meu irmão. Que alegria poder estar contigo nessa manhã, com todos os amigos, irmãos que estão nos assistindo, iniciando essa semana. E é tempo de nós desfrutarmos com o Senhor. Nós estamos nessa manhã com Café com Deus, contigo aqui. E eu não tenho... Deus vai falar aos nossos corações. E chegou um novo tempo para todos nós, aonde a gente se posiciona e entende o real significado da verdadeira prosperidade. Glória a Deus. Isso mesmo, meu irmão. O Espírito Santo me trouxe essa lembrança agora, meu irmão. 2 profecias que Deus lhe usou na minha vida e eu gravei essas profecias, está guardada. E quando eu terminar aqui a live, eu vou ouvir elas novamente, porque eu gosto de ouvir. Sabe por quê, meu irmão? Palavra de Deus, ele é sobrenatural. Nós precisamos estar alimentando a nossa fé com as palavras que Deus usa. Homens como você, homens obedientes, sensíveis à palavra. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Louvo a Deus pela sua obediência. Louvo a Deus pelos os ensinamentos que o Espírito Santo sempre usa para edificar as nossas vidas. Eu quero aqui, diante de todos que estão na live, agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer a Deus por esse momento, porque é algo que Deus colocou no meu coração e essas lives estão sendo muito edificante a vida de pessoas. Muitas pessoas não podem estar presentes nesse momento, mas vai lá no canal depois e envia para outras pessoas que o Espírito Santo coloca no seu coração. E as pessoas estão vindo no meu privado, muitas das vezes, agradecer por essas palavras que Deus está nos usando aqui. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão, pela sua obediência, porque eu sei que, como você mesmo falou, você vai dormir um pouquinho tarde às vezes, não é fácil acordar cedinho, mas nós entendemos que a primícia é para Deus, como está lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, Ele vos acrescentará. E o nosso tema de hoje é uma vida de prosperidade. E eu creio que muitas pessoas que estão aqui, que vão entrar nessa live, que vão assistir depois dessa live, vai entender quão grande, quão importante é ter uma vida de prosperidade, porque Deus já nos concedeu isso através da sua palavra. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um livro, Sidney, que se chama Deus e o Dinheiro, do Irineu Gruber. É um livro que destrava muitas questões relacionadas ao dinheiro. E quem estiver assistindo, eu aconselho a ler esse livro, porque com certeza vai te edificar muito e vai te dar
como me deu muitos direcionamentos relacionados ao propósito do dinheiro. E nessa manhã, como eu fui convidado para falar um pouquinho sobre a prosperidade à luz da Bíblia, a prosperidade nada mais é do que a ausência de necessidades. E ela é um presente de Deus. Por muito tempo, falou sobre o dinheiro de uma maneira equivocada, em mesas, em púlpitos, em locais a qual, ao invés de estarmos ouvindo liberações dos céus por pessoas sobre o dinheiro de bênção, até parecia que era algo que não fazia bem. Mas pelo contrário, Deus ele concede riquezas e bens para as pessoas desfrutarem. E Isaías 1,19 diz assim, ó: se me obedeceres, comerás o que tem de melhor na minha terra. Isso nada mais é do você desfrutar do teu trabalho, desfrutar das tuas conquistas. Mas você também tem que ser feliz no teu trabalho. Porque quando você é feliz no teu trabalho, geram satisfações a qual você traz para si e para a sua família e para as pessoas que você ama o fruto desse trabalho. E começa também a distribuir os recursos com generosidade. É muito mais do que dinheiro. Nós estamos falando sobre pessoas. E quando nós falamos sobre pessoas, é a real missão que nós temos de transformar os ambientes, transformar as pessoas e não sermos transformados por elas. Assim é o dinheiro. O dinheiro ele tem que vir para que nós possamos distribuir e sermos abençoados e trazer as pessoas que nós amamos para perto de nós e darmos também experiências para essas pessoas. A prosperidade divina, ela inclui uma vida em abundância. Então, uma vida em abundância, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz saúde, e ela traz também algo, Sidney, que é tão importante, que é uma herança espiritual. Os nossos filhos, eles começam a nos observar, nós meditando na palavra do Senhor, e nós fazendo com que eles entendam que o real significado da nossa vida é buscar ao Senhor. E o livro de Mateus 6,33 falou muito bem. E é algo que caminha contigo. É o versículo-chave da tua vida. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas? Comida, bebida e vestimenta. E quando nós entendemos isso, que as necessidades são supridas, o Senhor, ele traz muito além do que nós pensamos e imaginamos. Perceba que o resultado na justiça desse versículo é a obediência. E quando nós obedecemos ao Senhor, tem a convicção que existe o tempo e o modo da colheita. A semeadura, ela não é obrigatória, mas a colheita, ela é. Então, tudo que nós semearmos, nós vamos colher. E a Bíblia, ela associa a prosperidade à busca por Deus. Interessante que quando nós buscamos ao Senhor, nós entendemos e nós caminhamos por princípios de obediência. Por quê? O próprio Espírito Santo, ele caminha conosco. Por isso que Jesus disse, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, é uma pessoa, ele está conosco, ele está nos mostrando a vida que nós devemos seguir.
E uma vida de retidão é o que traz bênçãos e recompensas. Quando nós tivermos uma vida completa de retidão, o Senhor vai providenciar mimos, presentes. Então, eu te convido nessa manhã para que você cada vez mais venha colocar o Senhor em primazia. Tem uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã, que está lá em 1 Crônicas, capítulo de número 4, e no versículo de número 9, e o versículo de número 10, que ilustra muito bem este tema, que fala sobre a verdadeira prosperidade. A minha versão é NVI, e diz assim a palavra do Senhor. Acompanha comigo em 1 Crônicas, capítulo 4, no versículo 9 ao versículo 10. Olha que interessante essa palavra, irmãos. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. E sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. E Jabes fez o quê? Orou ao Deus de Israel. Aleluia. E algo aqui que vira uma chave no mundo espiritual. O poder da oração. Existe uma chave aqui que muda as circunstâncias da nossa vida quando nós nos posicionamos. Quando nós nos posicionamos, Jabes alcançou algo que ele está nos mostrando nesta manhã que nós precisamos buscar. No versículo 10 de 1 Crônicas, capítulo 4, diz assim: e Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Perceba que aqui existe algo que nós precisamos entender, que nós precisamos nos posicionar, e debaixo das bênçãos existem algo que se chama obediência. Não há um descrito de relação temporal, política aqui ou econômica sobre Jabes na Bíblia. Mas existem aqui decretos que foram liberados por Deus no momento que este homem se posicionou e orou ao Senhor. O encontro, ele pode ser apenas um encontro. Mas quando ele tem uma conexão com o céu, Deus, ele libera decreto, Deus muda destino e Deus consolida propósito. Guarda isso. Deus libera decreto, muda destino e consolida propósito diante de um posicionamento com ele. O primeiro decreto que Deus liberou a Jabes diante de uma pergunta, diante de uma petição, Jabes pediu o seguinte: que o Senhor me abençoe. Abençoa-me. Ele não pediu o que precisava. Ele só pediu que o abençoasse. Aqui está o segredo da oração. Jabes orou ao Senhor e o Senhor liberou o primeiro decreto sobre a vida de Jabes. Segundo pedido que Jabes fez ao Senhor: que o Senhor alargasse as fronteiras. Aqui fala sobre limites. Quando a gente conhece, estabelece e respeita os limites, Deus estará conosco, estará alargando as nossas fronteiras.
porque faz parte da prosperidade que Deus tem para liberar sobre as nossas vidas. Segundo o pedido que Jabes fez, aumenta as minhas terras. E o Senhor aumentou as fronteiras, aumentou as terras de Jabes. Terceiro pedido que Jabes fez, que a sua mão esteja sobre mim. Que a mão do Senhor o acompanhasse. Obedecer gera proteção. Quando nós obedecemos aos mandamentos e à palavra do Senhor, Ele vai nos proteger, porque perto do Senhor está a sua mão. Que a tua mão esteja comigo. E ele disse assim, ó, guardando-me de males e livrando-me de dores. Este foi o quarto pedido que Jabes fez. Que nenhum mal me aflinja. Então, coragem aqui é permanecer em pé, em meio a circunstâncias que muitas vezes são desfavoráveis. Mas Jabes entendeu o propósito. Mesmo que as batalhas elas possam surgir sobre a tua vida para tentar te paralisar. Entenda que coragem é você se manter firme à posição. E diz assim, e Deus atendeu o seu pedido. Aleluia. Então, todo posicionamento que eu tomar, Deus vai abrir os seus caminhos. Eclesiastes capítulo 10, no versículo 5, fala sobre o sucesso na vida segundo a palavra. E o sucesso sem Deus é um prazer temporário, é como se fosse uma dopamina. E nós temos que entender que nós fomos chamados para prosperar mediante a palavra do Senhor. Mediante o que o Senhor tem nos dado, as nossas terras, a nossa família, a nossa casa. E esse é um tempo de você e eu desfrutarmos. De nós realmente colhermos os nossos frutos. Talvez você vai dizer, mas não chegou ainda o meu tempo, mas vai chegar. Tenha certeza que existe o tempo e o modo das coisas, são estações determinadas. Deixa eu te mostrar algo que é muito conhecido na palavra do Senhor, que está lá em Deuteronômio capítulo 28, uma palavra que é muito conhecida, as bênçãos recorrentes da obediência. Quando nós nos posicionamos, algo acontece no mundo espiritual. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1 de Deuteronômio 28, que essa semana ela vai começar dessa maneira. Nós estamos liberando Aleluia. no espiritual. Isso. Nós estamos liberando palavra que vai nos Glória trazer a Deus. decorrentes da nossa obediência. E nós estamos começando assim. Então diz assim, olha a condicionante aqui. Se vocês, tem uma condicionante aqui, obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos, olha que interessante, virão sobre você. Quando você está debaixo da condicionante da obediência, as bênçãos elas começam a vir sobre você. As pessoas começam a te procurar. As conexões certas elas aparecem. E diz assim, ó, todas essas bênçãos virão sobre você e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também, olha só, as colheitas da sua terra. Aleluia! E Glória a os Deus. bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos, e a sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão o quê? Abençoados em tudo o que fizerem.
Isso é resultado da obediência. Isso é resultado da verdadeira prosperidade. Isso é o resultado do que está lá em Isaías 1,19, que eu mencionei anteriormente. Se vocês, há uma condicionante, me obedecerem, comerás o que tem de melhor na minha terra. E o que tem de melhor na terra que o Senhor tem nos dado é para os filhos da promessa. E nós somos filhos. E quando nós aceitamos a Jesus, além de nós ser filhos, nós nos tornamos o quê? Herdeiros. Então é geracional o que vai acontecer sobre as nossas famílias. A prosperidade que ela vem sobre nós, ela é geracional. Perceba que tem uma palavra lá em Lucas, capítulo de número 12, no versículo de número 13, que fala sobre a parábola do rico insensato. Eu tenho certeza que vocês já ouviram sobre essa palavra. Então a palavra diz o seguinte: alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Lembra quando eu falei que a prosperidade é a ausência de necessidade, como todos já conhecem? Mas à luz da Bíblia é isso. E as pessoas ainda confundem isso. Por isso que aquele livro Deus e o Dinheiro, do Ireneu Gruber, que eu aconselho a todos lerem, ele menciona muitas facetas sobre a prosperidade. E continua assim: e respondeu Jesus: Homem, olha, quem me designou juiz ou árbitro? Então ele disse: Cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Preste bem atenção agora. Descansa, coma, beba e alegra-se. Glória a Essa Deus. é nossa. A Isso. prosperidade dos filhos de Deus são diferentes. No versículo 20 diz assim: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? E assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Queridos, aqui fala sobre a pobreza das riquezas, quando você não utiliza da forma correta. Aqui existe a parábola do rico tolo. Existia aqui, nessa parábola, um grande dilema. Qual era? Existia uma colheita de um homem rico, que essa colheita era tão grande que ele não tinha aonde estocar os grãos. E na mentalidade terrena dele, ele vai lá e toma uma decisão. E quantas pessoas que você já conhece, tomaram essas decisões? E para ele era fácil resolver esse problema. Ele falou que, olha, eu vou construir novos celeiros. Por quê? Porque eu tenho recurso. Só que deixa eu dizer algo para ti. Nós que somos filhos de Deus, o propósito vem antes do recurso. Deus começa a nos dar Glória a habilidades, Deus. coloca pessoas na nossa vida, porque conhece o nosso coração e sabe que nós não vamos nos desviar da presença dele. Por isso que Isso. Deus vai começar a prosperar empresários e vai transicionar empresários de homem de negócio para homem de altar. Para Oh, quê?
para começar a liberar decretos financeiros sobre áreas de missões que precisam ser alcançadas. E aí esse homem, então, ele toma aquela decisão. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar o quê? Eu vou derrubar os meus celeiros, percebe? Que ele nem construiu novos celeiros. Ele falou, derrubou tudo que tinha. Talvez ele poderia reaproveitar esses celeiros e trazer outras pessoas para perto. Mas ele fez o quê? Ele entendeu que ele tinha algo que era dele. Ele era um homem egoísta. Cuidado. Eu e você precisamos cuidar de que maneira que a gente está caminhando. Então, ele toma essa decisão. Só que agora começa o engano. A Bíblia diz que quando ele derrubou os celeiros e construiu outros maiores, ele pensou, eu vou guardar toda a minha safra e todos os meus bens. Olha que grande engano. Aqui o agricultor comete 2 erros. Primeiro, ele pressupõe que a sua vida ainda viveria muitos anos. E segundo, ele pressupõe que os bens materiais poderiam satisfazer a sua alma. E a alma fala sobre emoções, sentimentos. E aí a Bíblia diz que ele menciona, e direi a mim mesmo. Olha o tamanho do egoísmo. Você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Isso mostra empresários que só estão funcionando, que não estão fluindo no Espírito de Deus e que não conheceram ainda o verdadeiro propósito que é servir a Ele. E no versículo 20, a Bíblia diz que começa a vir a destruição. A Bíblia diz que Deus, quem? Deus, toma a sua vida naquela noite. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Mas qual que é a conclusão que nós temos disso? Quando nós começamos a acumular riquezas terrenas e nós ignoramos o relacionamento com Deus, a nossa alma começa a ficar cansada. A nossa alma começa a ficar doente. A nossa alma, ela começa a adoecer. Então, quando nós reconhecemos, entendemos que Deus, ele tem nos entregado as riquezas para que a gente possa fluir, e nós precisamos ser rio. Nós não podemos ser represa. O problema aqui, que nós temos que entender nessa palavra, não é você conquistar. O problema é você armazenar. O problema é você colocar a sua confiança no dinheiro. Mas quando nós entendemos que a verdadeira prosperidade está lá como Jabes fez, ele orou ao Senhor, aleluia, ele pediu a Deus e Deus ouviu a sua oração. Ele pediu, Deus, me abençoe. Ele não pediu o que precisava, ele só pediu que o abençoasse. Deus, que tu venha largar as minhas fronteiras, porque Deus sabia que ele ia fluir no Espírito. E o Senhor foi lá e concedeu. Ele pediu, Senhor, que a tua mão esteja comigo. E a Bíblia diz que a mão do Senhor estava com ele. E ele também pediu que o Senhor não viesse o afligir. E no versículo de número 10 diz, da parte B, e Deus atendeu o seu pedido. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã, para nós falarmos sobre prosperidade à luz da Bíblia.
e as bênçãos, elas são decorrentes da nossa obediência com Ele. Que Deus os abençoe, que Deus te guarde nessa semana, e que Deus multiplica os teus celeiros, e que nós estamos cheios do teu Espírito nesse dia. Aleluia, glória a Deus. Palavra poderosa, palavra de... A gente precisamos se conscientizar diante dessa palavra, para que a gente tenhamos, como homens, como empreendedores de Cristo aqui na Terra. E é muito forte, né? Quando você falou, né? Primeiro vem o propósito. Primeiro nós precisamos descobrir qual é o propósito de Deus na nossa vida, nos nossos negócios, né? E eu costumo dizer nas minhas reuniões, nas minhas palestras, que o pior fracasso de um filho de Deus, de um homem de Deus, é ele ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. É. O pior fracasso de um ser humano, de um homem de Deus, é ele ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Você pode estar ganhando rios de dinheiro, mas você não é feliz. Vai chegar um momento e aquilo vai se tornar um peso para você. Então, descubra o seu propósito primeiro. E aí Deus abre as comportas. E aí Deus abre a provisão. É isso que nós precisamos entender. Lá em 2 Crônicas, capítulo 1, 2 Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 7, o Bíblia diz: Salomão, né, pede a Deus sabedoria. Versículo 7, naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que quereis que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar no seu lugar. Agora, pois, cumpra-se, ó Senhor Deus, a tua promessa feita a Davi, meu pai. Porque tu me constituísse rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Versículo 10, preste atenção, queridos. Você que está assistindo essa live, você que vai ouvir essa live depois, não importa o dia nem a hora, Deus é contigo. Essa palavra não volta vazia. Versículo 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo que tu me constituísse. Versículo 11. Disse Deus a Salomão. Versículo 11, 2 Crônicas, capítulo 1. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderem julgar ao meu povo, sobre o qual te constituí rei. Presta atenção, queridos. Salomão estava pedindo sabedoria a Deus, Salomão estava pedindo sabedoria para conduzir o propósito de Deus na vida de Salomão. O propósito que Deus já tinha constituído sobre a vida dele. Ei, deixa eu te falar, desde o ventre da tua mãe, Deus já tem um propósito na tua vida. Desde o ventre da tua mãe, a palavra de Deus me afirma que Deus já tem um propósito na tua vida. Então busca o propósito de Deus, busca o que Deus tem na tua vida, na palavra dele. Salomão está pedindo sabedoria a Deus para conduzir o povo que Deus o confiou. Tem um povo na tua vida que Deus te confiou. Tem algo na tua vida que Deus te confiou. Então pede sabedoria a Ele, que Deus vai te dar sabedoria. Olha o que Deus fala no versículo 12. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum
rei antes de ti, e nem depois de ti haverá Senhor igual. Presta atenção, amados. Salomão pediu a Deus sabedoria. Presta atenção. Salomão pediu a Deus sabedoria para conduzir o propósito que Deus confiou a ele. Então Deus não vai te dar, querido, sabedoria para conduzir aquilo que ele não te colocou nas tuas mãos. Deus não vai te dar sabedoria para conduzir algo que não está dentro do propósito dele. Mas se tu está dentro do propósito de Deus, rende graças que Deus vai te dar sabedoria para conduzir o propósito que ele te confiou. A palavra de Deus é muito clara, como o irmão acabou de falar aí, querido, lá em Deuteronômio: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, então seja obediente. Tem que haver renúncias, amados. E aí, quando você renuncia àquilo que não é da vontade de Deus, quando você está dentro do propósito, quando você descobre o seu propósito em Cristo Jesus, aí Deus vai liberar sabedoria. E vai vir junto da sabedoria riquezas, bens e honra, prosperidade financeira, prosperidade na tua saúde. Você vai andar em saúde divina, em cura divina. Eu vivo em cura divina. Eu posso dizer que está disponível, porque os médicos, a medicina, dizia que eu não sobrevivia, mas eu vivo cura divina hoje, porque eu entendi essa prosperidade que tem que ser em todas as áreas. Eu vivo em prosperidade em todas as áreas, queridos. Eu posso dizer com propriedade porque eu tenho saúde divina, eu tenho uma família linda. Eu durmo bem, eu acordo bem. Querido. Eu sei o que é isso porque eu resolvi renunciar àquilo que não agrada a Deus. Eu resolvi tomar decisão em linha com a palavra de Deus. Eu vivo aquilo que eu prego. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Agora você precisa entender, amado, e praticar esse versículo na sua vida. Sidney, é algo muito interessante que você mencionou. Nós precisamos viver isso. E eu lembrando de que você falou sucesso sem Deus, né? É você fazer algo que Deus não aprova. A oração que Jabes fez, Deus ouve a nossa oração, sim. E Deus, ele sempre está disposto e disponível a abençoar homens e mulheres que queiram andar com ele. Que queiram andar com ele. Mas isso aqui existe um pacto também. É importante que Deus, ele não vende favor. Ele não vende favor. Ele está em busca de pessoas sinceras, íntegras e agradecidas. Por isso que a gratidão é tudo sobre a nossa vida, as quais ele possa usar. Então nós temos que nos posicionar. Não é preciso que nós sejamos perfeitos, porque nós não somos perfeitos. Mas é preciso que a gente entenda que existe uma parceria aqui com Deus. É muito mais que uma parceria, um pacto. Isso. E é algo que vai comprometer e vai envolver a nossa vida por inteiro, por completo. Não é como fazer negócio com alguém que você possa estar hoje e amanhã deixar para trás. Não. É totalmente diferente. Jabes, ele fez um pacto com Deus aqui, para toda a vida, de estar se relacionando com ele. É exatamente isso que ele espera de nós. É um posicionamento. E quando nós posicionamos, decretos são liberados. Talvez você está dizendo, mas o processo ele está doendo. Mas é que você está sendo e eu sendo lapidado diariamente para viver uma vida com Deus com muita intimidade. Então nós precisamos sair do ciclo da distração para entrar no ciclo da intimidade com Deus. E quando nós entramos no ciclo da intimidade com o Senhor ele nos ouve e a resposta ela vem.
Então, nessa manhã, eu te convido a tomar um certo posicionamento com o Senhor, para que Ele venha, assim, destravar talvez alguma área que esteja travado sobre a tua vida. Mas de que maneira que eu faço isso? É simples. É nós tomando uma atitude, uma decisão. E quando nós tomamos uma decisão com Cristo, que nós vamos caminhar com Ele, o próprio Espírito Santo vai estar nos informando o que nós devemos fazer, porque Ele é uma pessoa. Então eu queria convidar o Espírito Santo a dirigir Aleluia. o Espírito Santo fazer a tua agenda nessa manhã. Aleluia. Glória a O Deus. Espírito Santo te dá direção, porque direção é muito mais importante que velocidade, correndo para um lado e para o outro, sem ter direção, sem ter clareza, sem ter entendimento do que Deus quer para esse tempo. E as bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas não acrescentam dores. E quando nós entendemos esse mandamento, esse direcionamento de Deus, o Senhor, ele começa a liberar os decretos. E decretos estão sendo liberados no mundo espiritual nessa manhã. Aleluia. Glória a Deus. Conexões estão surgindo porque você e eu abrimos o nosso coração para a sua palavra. E Deus vai começar a trazer de longe e de perto. E Deus vai começar também a tirar as pessoas que não fazem parte Aleluia. dessa estação. Aleluia. Porque José também, ele foi considerado um sonhador. E os seus irmãos ali o venderam como escravo. Mal sabiam eles que estavam colocando ele numa posição de honra. E naquele momento ele podia pegar e colocar a sua família no calabouço e o afastar, mas não. Ele os aproximou. Isso fala sobre cura, sobre perdão. Tem circunstâncias na nossa vida, talvez, ou até na vida de você, em algum momento, alguns gatilhos de falta de liberação de perdão. Não tem feito com que fluísse na vida espiritual e material. Mas nessa manhã o Espírito Santo está falando contigo. Tem algo para pedir perdão para alguém. Que hoje pega o telefone e liga para essa pessoa. Por mais que talvez você tenha feito algum negócio e alguém tenha te lesado. Liga para essa pessoa. Porque há um fluir de Deus sobre a tua vida, como assim foi com a vida de Jabes. Ele foi o homem mais ilustre da sua família. Ele fez apenas um pedido. Aleluia. Aleluia. Disse assim: abençoa-me. Abençoa-me. Uma oração curta. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha aumentar as tuas terras. Que a mão do Senhor esteja contigo, te guardando de males e livrando de dores. Porque Deus, nessa manhã, está atendendo o seu pedido. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão. Sinto uma presença muito forte de Deus, do Espírito Santo nesse lugar, nessa manhã, nessa live, querido. Eu quero dizer para você, eu sei que o tema nós estamos falando aqui sobre uma vida de prosperidade. Mas daqui, meu irmão, o Espírito Santo me testifica o que você acabou de falar. Tem pessoas essa manhã, tem pessoas que estão ouvindo essa live, tem pessoas que vão ouvir essa live e precisa liberar perdão. Você pode dizer, mas por que essa palavra de liberar perdão numa live de vida de prosperidade? Para de perguntar o porquê.
e vive o que o Espírito Santo quer te falar. Eu declaro essa manhã você liberando perdão, porque Deus trouxe essa palavra. Libera perdão, porque Deus tem algo sobrenatural para te entregar. Há muito tempo você vem esperando o Senhor, mas você está esperando algo que Deus só vai te liberar quando você liberar perdão. E eu quero ser muito específico aqui. Você empresário, você empreendedor que vai ouvir essa live, você que está ouvindo essa live, tem pessoas que Deus precisa que você libere perdão, porque enquanto você não liberar o perdão, as bênçãos de Deus não vai chegar sobre a tua vida. Deus não vai derramar as bênçãos dele sobre a tua vida enquanto você não liberar perdão. Porque o perdão, querido, impede você usufruir, tomar posse das bênçãos de Deus. A palavra de Deus é muito clara, lá em Marcos capítulo 11, capítulo 11, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas, amado. A palavra de Deus é muito clara: perdoa primeiro. Não fique esperando que alguém venha te pedir perdão. Vai você mesmo, não importa o que ele fez, não importa se você tem razão ou não. Deus está dizendo essa manhã: vai liberar perdão. Vai procurar alguém que houve alguma coisa no teu passado e libera perdão. Liga para ele, se não estiver na tua cidade. Não sei, o Espírito Santo vai te guiar, mas libera perdão, porque Deus trouxe essa palavra através do irmão aqui, Bebiano. Está me confirmando no meu espírito, porque muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas não querem obedecer à voz dele. A palavra é muito clara lá em Deuteronômio: se ouvires a voz do Senhor. Ei, querido, então se ouvires a voz do Senhor, escuta a voz do Senhor esta manhã, que Deus tem algo sobre a tua vida. Ah, mas foi ele que cometeu algo comigo. Não importa, Deus está falando para tu essa manhã. Vai liberar perdão, porque Deus tem algo sobre a tua vida. Deus quer te entregar uma vida de prosperidade. E vida de prosperidade não só é dinheiro. Você, empresário, pode até ouvir essa live depois, em qualquer outro momento. Não importa o dinheiro que tu tenha, porque dinheiro não é prosperidade. Dinheiro é só um complemento da prosperidade. Prosperidade é você ter uma vida em abundância em todas as áreas. Prosperidade é você dormir sem sentir uma dor de cabeça. Prosperidade é você acordar feliz. Prosperidade é você ter uma família vivendo nos caminhos do Senhor. Uma família em paz. Uma família que você viva e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Prosperidade é você andar em cura divina. Prosperidade é você, diante das grandes circunstâncias e potestades, se levanta e você está rindo e dizendo: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A palavra de Deus é muito clara em Deuteronômio, capítulo 28, onde, aqui no versículo 2, diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Versículo 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Ei, queridos, prosperidade é você ser bendito em todas as áreas da sua vida. Então Deus essa manhã está derramando sobre a tua vida uma unção de prosperidade. Agora, seja obediente, tem que haver renúncia. E a primeira renúncia é você perdoar, é você liberar perdão, é você se esvaziar de si mesmo e dizer: eu não sou nada sem Cristo Jesus. A palavra de Deus é quem nos lava. A palavra de Deus é quem nos transforma. A palavra de Deus é quem nos alimenta. A palavra de Deus, ela tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Porque Mateus 6,33, esse versículo, tem 4 anos e 3 meses que eu leio esse versículo todos os dias. É Mateus 6,33 e Romanos 12,2. É necessário, querido, na minha vida, e eu creio que também é necessário na tua vida esta manhã, você meditar nesses versículos. Mateus 6,33 e Romanos 12,2.
Por que Romanos 12, 2? Por que Mateus 6, 33? Preste atenção. Buscai, Mateus 6, 33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele vos acrescentará. Paulo diz, sempre é bom ouvir as mesmas coisas. Eu estou ouvindo esse versículo porque eu preciso ouvir ele. Querido, eu era um homem muito ocupado, eu tinha 18 horas trabalhadas por dia. Eu ganhava muito dinheiro, mas eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Eu trabalhava 18 horas por dia, antes de eu conhecer essa palavra. Antes de eu conhecer o Espírito Santo. Hoje eu tenho intimidade com ele. Eu trabalhava 18 horas por dia. Você sabe o que é trabalhar 18 horas por dia? Eu tinha 6 empresas. Eu não tinha tempo para Deus, eu não tinha tempo para a família. Eu era tão pobre que só tinha dinheiro. Mas hoje eu sou próspero, porque eu tenho Jesus comigo, eu tenho minha família, eu tenho prosperidade em todas as áreas. A ponto desse excesso de querer buscar coisas material e deixar Deus por segundo lugar, aonde eu sofri um infarto fulminante. E Deus me guardou, amados, aqui pela misericórdia dele, para eu contar a minha vida, o meu testemunho a você, empresário, você empreendedor. Hoje eu aprendi que primeiro o reino de Deus é a sua justiça e as demais coisas ele vos acrescentará. Hoje eu sou um homem próximo em todas as áreas. Eu entendi que eu não preciso estar correndo atrás das bênçãos. As bênçãos me perseguem. As bênçãos, elas colam em mim. Eu sou um imã. Porque as bênçãos colam em mim, porque eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Agora deixa eu te falar uma coisa. Viva essa palavra. Romanos 12, 2 diz... Paulo diz em Romanos 12, 2, diz, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu te falar, querido, querida, essa manhã Deus está falando no teu coração. Tem bênçãos que Deus não te entregou ainda, porque você precisa renovar a mente. Tem vezes que Deus não te entregou ainda, porque primeiro você precisa perdoar. Quando você perdoar, você vai passar por um processo de renovação da mente. Não tem, amado, como você viveu o extraordinário de Deus, se você não permitir a renovação da sua mente. Você que está me ouvindo, permita a renovação da mente, porque Paulo é muito claro nisso. Não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você essa manhã está experimentando um pouco da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas você precisa permitir o processo da renovação da mente. E deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Não murmura diante do processo, não murmura diante da pressão. Olha para a pressão como um privilégio, porque é necessário você e eu passar por pressões para que a gente viva o extraordinário de Deus. Olha para a pressão como uma bênção de Deus e você vai vencer, rendendo graças. Não murmura, porque o povo do Egito murmuraram e não chegaram na terra prometida. Agora, deixa eu dizer uma coisa para tu. Se tu passar pelo processo, rendendo graças, olha para a pressão e dá graças a Deus por você estar passando pela pressão. Porque eu não conheço nenhum homem da Bíblia que não passou por uma pressão. Nenhum homem que deixou um legado bíblico que ele não precisou passar pela pressão. José passou por uma pressão. Davi passou por pressões. E você? Acha que você vai usufruir de tudo que Deus tem para te entregar se você não permitir o processo? Ei, Paulo está dizendo, renova a vossa mente. Tem coisas do meu passado que eu preciso jogar fora. Tem lixo do meu passado que eu preciso jogar fora. Eu entendo hoje porque eu tenho 4 anos e 3 meses que eu leio esse versículo todo dia, porque tinha muito lixo no meu passado que eu precisava jogar para fora. Tem muitas crenças limitantes que eu era tão apegado a ela que eu precisava reprogramar as minhas crenças. Tem coisas da minha família, doutrina familiar, que a gente foi criado ali de costume, que a gente precisa entender. Nós somos a transformação da nossa casa, da nossa família. Você é a transformação da sua vida. Tem coisas que seu pai lhe ensinou, que sua mãe lhe ensinou, que seu avô lhe ensinou, e você vai precisar entender se está em linha com a Bíblia. Se não tiver, tem que jogar fora. E sim, hoje você, com a renovação da mente, você chega no seu pai, chega na sua mãe, chega no seu avô, vai levar essa palavra que é a luz.
Então eu declaro sobre a tua vida esta manhã, eu declaro sobre a tua vida mais uma segunda-feira dessa live Café com Palavra que você está ouvindo. Ouvindo essa palavra, ela vai transformar a tua vida. Porque a prosperidade financeira está disponível para todo aquele que crê. A prosperidade financeira está disponível para todo aquele que crê. Prosperidade em todas as áreas. E eu quero dizer para você essa manhã, Deus tem bênçãos para te entregar, querido. Agora, seja obediente à palavra de Deus. A palavra é muito clara. Se ouvires a voz, você está ouvindo a voz de Deus essa manhã. Você vai ouvir a voz de Deus quando você for ouvir essa live. Não importa o dia nem o horário. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Seja obediente, deixe as coisas de Deus em primeiro lugar. E aí sim, as demais coisas ele vos acrescentará sobre a sua vida. Estamos aqui encerrando mais uma live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que ficaram até o finalzinho aqui. E você que vai ouvir essa live depois, saiba que Deus é contigo, porque Deus, ele vive. Deus, ele é onisciente. Ele é onipresente quando você busca Ele. Aí sim, Ele está dentro de você. Então, essa live, ela é viva. Essa palavra é viva. Essa palavra não volta vazia, porque Deus e a palavra, Ele é um só. Quer falar com Deus? Olha para a Bíblia que você está vendo o rosto dele. Olha para a Bíblia que você está vendo o rosto de papai. Ele e a palavra é um só. Então, dedica tempo à palavra do Senhor, investe tempo no reino de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Eu tenho certeza, amado, porque Deus, eu sinto uma unção poderosa sobre essa live essa manhã, querido, unção de prosperidade. Daqui, meu irmão, isso é algo que Deus, eu confesso a você que muitas pessoas falam, né? Teve amigos meus na minha infância que dizem, pô, David, o que tu comprar, tu consegue ganhar dinheiro, tu prospera. Essa unção de prosperidade que Deus derramou sobre a minha vida, né? Eu confesso que às vezes eu tenho um pouco até de temor, eu tenho um temor em falar sobre prosperidade, porque aqui está um homem que veio com R$ 25 que minha mãe me deu. Com 9 anos de idade, eu botei a minha primeira empresa e eu cheguei a um nível que eu não esperava. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele me fez transbordar em todas as áreas da minha vida. Eu sou muito feliz, tenho uma família linda, tenho 5 filhas lindas que Deus me deu. Lá em casa é só mulher, mas sou bendito entre as mulheres, né? Glória a Deus, minhas filhas são lindas, maravilhosas. Tenho uma família linda, tenho saúde divina. Financeiramente, sou muito próspero em todas as áreas. Então, queridos, se você que está ouvindo essa live, saiba que Deus é contigo. E essa unção que tem sobre essa live, ela não é por acaso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Recebe dessa unção. Seja obediente. Abra mão do seu passado. Jogue fora. Joga fora aquilo que não interessa, que não agrada a Deus. Porque Deus quer prosperar a tua vida. Porque através de você, outras vidas vão ser abençoadas. Agora, seja um excelente semeador. Porque, queridos, eu aprendi desde pequeno que é melhor dar do que receber. E quando eu vinha olhar nas escrituras que Deus deixou escrito isso, porque está na Bíblia, viu? É melhor dar do que receber. Não tem como você colher algo que você não plantou. Então, plante essa manhã na vida de pessoas. Quer ser próximo? Quer ser próximo em todas as áreas? Quer ter uma vida de prosperidade? Invista na vida de pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração para você estar investindo na vida de pessoas essa manhã. Eu quero estar encerrando aqui essa live, agradecendo a todos vocês, agradecendo esse grande amigo, esse grande homem de Deus. Ama a sua vida, meu irmão. Amém Ama a sua também. família. Saiba disso, que você é um exemplo, você é uma pessoa que eu aprendo muito com as suas ministrações, com esta mansidão. Você tem os frutos do Espírito sobre a sua vida, dito isso. E que Deus continue te usando ricamente, que Deus continue usando a você, usando a sua família, para que o nome dele seja sempre glorificado. Quero pedir ao irmão que esteja orando, encerrando essa live, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos. É importante que, além de nós buscar se aproximar e pedir a prosperidade para ter sucesso na nossa vida, como o Sidney mencionou, que a gente tenha a mesma intensidade e que nós possamos estar dispostos a ter o relacionamento com Ele.
Por isso que aí se cumpre o que está em Mateus 6,33. Amém, Pai? Nós queremos te agradecer, Pai, nessa manhã, por essa palavra, Senhor, que veio aos nossos corações, para que nós possamos ser sensível à voz do Teu Espírito. Sim, Pai. Tenhamos, Senhor, uma semana, Senhor, de ricas bênçãos, questionamentos claros, Pai. Tu venha por toda e qualquer aproximação que não provém de Ti, e que nós possamos prosperar, Pai, em tudo que nós colocarmos a mão, Pai. Que a Tua mão estendida sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida das suas famílias, Pai, e que nós sejamos protegidos como esteve Jabes em toda a sua oração. Uma oração curta, mas ele pediu que o abençoasse, e assim fez o Senhor. Que Tu venha nos abençoar nessa semana, Pai, e que venha nos proteger, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gratidão a todos que ficaram até o final, gratidão a todos vocês que vão ouvir essa live. Que Deus continue abençoando ricamente. Eu declaro uma semana ricamente abençoada para todos vocês, em nome de Jesus. Segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem mais nossa live Café com Palavra. Um abração, meu irmão. Um abraço, Deus abençoe.